Olá, galerinha, pessoal da quinta fase da Escola Madre Teresa. Aqui quem fala é o seu professor Rafael de História. E a nossa aula de hoje é as Revoluções Burguesas. Na verdade, nós estamos entrando no nosso conteúdo realmente. Né? A nossa última aula, que foi a transição da Idade Média para a Idade Moderna, ela era uma aula de revisão, né? Para que a gente conseguisse criar uma base de estudo razoável, porque existe uma série de conceitos que é importante vocês dominarem, né? Conceitos que vocês fizeram exercício na última aula e que irá aparecer agora. Muitos deles irão aparecer agora: mercantilismo, burguesia, né? Porque o objeto do estudo de vocês é realmente a Idade Moderna. Tá? Então, na última aula eu expliquei como é que há essa transição da Idade Moderna e principalmente o surgimento da burguesia, que é uma classe que vem mudar tudo. Tanto é que está aí o nome, Revoluções Burguesas. A burguesia ela vai ascender ao poder político. Lembra que na última aula eu falei a burguesia desde a Idade Média ela tinha poder econômico, tinha dinheiro, mas ela não tinha poder político. E a saída da burguesia foi se aliar com a monarquia. Nesse caso, as monarquias absolutas ou absolutistas, né? Porque na Idade Média havia uma fragmentação, existiam vários reis, vários senhores feudais, e o poder era quebrado na mão de vários nobres. E a partir da transição da Idade Média para a Idade Moderna, isso vai mudando e vai surgindo figuras únicas com o poder todo na sua mão, que são os monarcas absolutos. E uma coisa que é interessante lembrar que desde a Idade Média, a burguesia vem em busca de poder político, cedendo o seu poder econômico, mas mesmo na Idade Moderna, né, porque há aquela divisão da Idade Moderna, que o mundo já é totalmente moderno. A sociedade, mesmo na Idade Moderna, até pelo menos o século XVIII, na Revolução Francesa, que é quando isso começa a ser destruído pela burguesia, né, o que há, por exemplo, deixa eu só colocar aqui para me achar, é uma sociedade europeia que vem formando os chamados estados nacionais. Né? Desde a transição da Idade Média, vocês percebem que aqui nós não temos mais as divisões em feudos, nós temos as divisões em impérios, né? Que a gente chama hoje de países, mas a gente fala na história desse período que são os estados-nação. A gente vai falar isso um pouco aprofundado lá na frente. Nós temos a Espanha, a França, né? A Alemanha. Muitos deles eram, nesse momento, monarquias. Então, nós temos a formação de monarquias nacionais. Né? Nós temos aí, isso aqui é um mapa do século XVIII, uma divisão política do século XVIII. Quando a gente for avançando no estudo, né, século XIX, somente depois da Primeira Guerra Mundial, esse mapa vai todo mudar. Hoje nós não temos, por exemplo, o Império Turco-Otomano, não existe mais. Deixou de existir na Primeira Guerra Mundial. O Império Russo não existe mais. Deixou de existir depois da Revolução Russa e com a Primeira Guerra... Na verdade, a Primeira Guerra Mundial vem colocar todas essas rivalidades novamente na mesa. Rivalidades que vão gerar uma série de guerras mundiais. Não é? Mas vamos lá só retomar. Só para retomar o gancho. Mesmo na Idade Moderna, a sociedade europeia, e eu coloquei aqui um exemplo somente a sociedade francesa, ela tinha a sua divisão social feudal. Né? Nós tínhamos ainda o clero, que tinha como função rezar, que era dividido em baixo clero, que é ali o frade, o padre, né, as noviças, as freiras, e tem o alto clero, que são bispos, arcebispos e o papa, né? São as grandes figuras, e eles ainda eram, mesmo na Idade Moderna, donos de grandes riquezas. Né? Eles não pagavam impostos, eles eram o mesmo clero, na Idade Moderna, da Idade Média. Eles ainda mantinham os mesmos privilégios sociais. Não pagavam impostos e eram senhores feudais, ricos, viviam no luxo. Na Idade Moderna também permaneceu a função da nobreza, né? Que era a nobreza política e a nobreza que guerreia. Não pagavam também impostos senhores feudais extremamente ricos. E, na verdade, a nobreza vai chegar ao seu ápice do luxo e da riqueza. Vamos lembrar aí do Palácio de Versalhes, né, e da vida luxuosa da monarquia francesa. Acho que é o maior exemplo de luxo na história é a monarquia francesa. E aí nós temos uma classe que não é nova, mas tem um nome novo, porque ela é muito mais diversa. E essa é a grande diferença da Idade Moderna. Nós ainda mantemos o clero, mantemos a nobreza, mas não tem mais só camponeses.
nós temos aí dentro desse terceiro estado a burguesia. A burguesia não tem dinheiro? Sim, ela tem dinheiro, mas ela não tem prestígio político. Na Idade Moderna ainda permaneceu o prestígio político, o sangue nobre, conde, duques, os títulos políticos que a burguesia não tinha. Né? Mas uma coisa que modificou, ainda existem camponeses, óbvio, como existem hoje trabalhadores rurais, né? Pessoas que vivem no campo, mas as cidades já estavam desenvolvidas de uma certa forma e existiam trabalhadores livres, existiam chamados profissionais liberais, aqueles que eram seus próprios patrões, como advogados, como médicos, como professores. Então eram profissionais liberais. Nós tínhamos os grandes comerciantes, né? Nós tínhamos os trabalhadores braçais. Então esse grupo era chamado, principalmente na França, de terceiro estado. E esse terceiro estado, mesmo com dinheiro no bolso, no caso a burguesia e os grandes comerciantes, eles não tinham liberdade política, nem tinham liberdade religiosa e muito menos liberdade de expressão. Vocês já ouviram falar no chamado habeas corpus, né? A presunção de inocência. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Isso foi uma luta. Né? Nessa época, se um rei ou um padre ou um bispo, alguém da nobreza dissesse que você era culpado, não havia julgamento. Né? Era diferente, você ia direto para a cadeia. E viviam na miséria. E pagavam todos os impostos. Era a população que mais... É verdade, eles que sustentavam essas duas outras classes, esses dois outros grupos, que eram como parasita, né? Só sugam o trabalho e o dinheiro do terceiro estado, camponeses e trabalhadores. Perfeito? Então, assim, aí eu coloquei aqui a divisão. Nós temos a divisão social da Europa pré-revoluções burguesas. Né? A Revolução Burguesa vai acontecer na Inglaterra no século XVII, que é a Revolução Puritana e Revolução Gloriosa, a gente vai falar na frente. E na França acontece quase mais ou menos uns 80 anos depois, né? Quase 100 anos depois, que a Revolução Francesa. São as duas grandes, né? A Revolução Gloriosa e Puritana e Gloriosa na Inglaterra e a Revolução Francesa na França, óbvio. Como dividir? Vamos lá usar a França, porque a França é um exemplo fantástico. Tá? O clero era 1% da sociedade francesa. O segundo estado, a nobreza, 2%. E quem era a maioria? O terceiro estado, né? Que é a burguesia, mais camponeses e os sans-culottes, que tinham obrigações e impostos. Enquanto as duas outras classes tinham terras, cargo, prestígio, privilégio, e não pagavam impostos, riqueza e tudo isso. Essa divisão social, ela refletia na divisão política. Né? Quais eram as características políticas do chamado antigo regime ou do regime absolutista, que são as monarquias? Nós temos a monarquia absolutista, ou seja, o poder total na mão do rei. Né? Ele que tinha um poder total, ele era juiz e o carrasco. Né? Politicamente, era o mercantilismo econômico. Né? O que é o mercantilismo? O mercantilismo é o controle da economia pelo Estado. Olha aí, o poder absoluto é político. Você tinha que ter... o Estado absoluto tinha uma religião oficial. Se o rei era católico, você tinha que ser católico, e quem não fosse católico era perseguido. Na Inglaterra, por exemplo, se você não fosse... se o rei fosse protestante, e você não fosse protestante, era perseguido. Principalmente na Inglaterra, isso aconteceu muito, porque lá subiram ao poder reis que eram ora católicos, né? Como Elizabeth. Depois sobe outros reis que eram protestantes, puritanos, e aí persegue os católicos. Então isso era muito problemático nessa época. Né? O pensamento único. Você tem uma religião única, o pensamento único e o pensamento do rei e da elite. O terceiro estado não participava ativamente das decisões. Eles até na França participavam. Tinham os deputados que representavam a igreja, o primeiro estado, tinham os deputados que representavam a nobreza e tinha os deputados que representavam o povão, que era o terceiro estado. Mas era uma coisa curiosa. Em toda decisão política, o clero e a nobreza se uniam e os votos do terceiro estado eram perdidos. Então, por mais que o terceiro estado ou qualquer deputado do povão quisesse fazer alguma mudança, era impossível, porque tinha duas classes unidas. Porque na prática, o clero é da nobreza. Ele só é uma nobreza religiosa. E tem a nobreza que a gente chama que é a nobreza da guerra, a nobreza política. No geral, esses 3% dessa pirâmide são nobres. Então tem nobres e abaixo o povão.
Perfeito? Quais eram as características econômicas desse regime absoluto? Nós temos novamente o mercantilismo. Esse mercantilismo é o mesmo sistema que foi aplicado aqui no Brasil, por exemplo. Nós pertencíamos a Portugal, assim como os Estados Unidos pertencia à Inglaterra, uma parte da América pertencia à Espanha. E o que é o mercantilismo? O mercantilismo ele era baseado no uso da moeda, eles ficavam em busca de moedas do metal precioso. Quando eles chegaram na América, o objetivo principal é encontrar ouro ou prata ou pedras preciosas. Se não achavam isso, eles tentavam explorar outros produtos. No caso do Brasil foi o pau-brasil, né? Que era trocado com os índios por armas, por facas, por espelho, esse tipo de coisa. Não é isso? E o mercantilismo ele usa essa questão do metalismo, né? A busca do metal. E depois ele vai usar o protecionismo. O que é o protecionismo? O rei protege sua economia. Uma forma de proteger sua economia. O sistema colonial. Olha como é que funcionava. Nós éramos colônia de Portugal, não é isso? Antes de ser Brasil. A gente mandava produtos daqui do Brasil para lá, no caso o pau-brasil, ou até drogas do sertão, ou depois ouro e prata. E a gente era obrigado a comprar produtos manufaturados, exemplo, roupa, calçado, móveis, somente de Portugal. Então a gente exportava matéria-prima e importava manufaturados. Era uma obrigação. Tanto é que durante muito tempo o Brasil, as colônias eram proibidas de ter fábricas. E a gente não podia vender para outras nações, a não ser se fosse contrabando, mas pela regra não. Isso é chamado de protecionismo dentro do sistema colonial, sustentado pelo monopólio. O que é monopólio? Quando você controla tudo, né? Exemplo, Portugal tinha um monopólio da exploração do pau-brasil. Quando os franceses vinham para cá, eles eram expulsos na base da bala. Quando os ingleses vinham para cá tentar negociar com os índios, eles eram expulsos daqui pelos portugueses. Porque os portugueses, tendo um monopólio, eles conseguem explorar e obter mais lucro, porque nenhuma outra nação vendia pau-brasil, por exemplo. Então, o monopólio é o controle total. Esse era o sistema da monarquia absoluta. Né? E eles fizeram isso de todas as formas aqui na América, na África e na Ásia. Né? Os portugueses aplicavam esse sistema aqui no Brasil. Os ingleses aplicaram esse sistema lá na América do Norte. Os espanhóis aplicaram isso na América Central e na América do Sul. Esse sistema colonial era a base do funcionamento da Idade Moderna. Perfeito? E aí, para sustentar essas revoluções, que a gente vai falar mais lá na frente, individualmente de cada uma, houve uma revolução do pensamento. Sempre quando há uma revolução, é necessário que haja uma reflexão sobre o pensamento e esse pensamento traga vontade de mudança. E aí uma coisa que nós temos é o iluminismo. O iluminismo foi um movimento que vai questionar toda essa sociedade do antigo regime absolutista, né? E eu coloquei aqui um versus o outro para vocês tentarem entender. Vamos lá. Existiam pensadores que defendiam e sustentavam o regime absoluto de poder através da teoria do direito divino. Existiam pensadores como Jean Bodin, como Jacques Bossuet, que diziam, olha, o rei governa porque é vontade de Deus. Perfeito? Por isso que as pessoas se curvavam quando os monarcas e os reis passavam. E alguns filósofos do iluminismo, não. Está errado. Né? O rei tem que ser funcionário do povo. Não é assim que funciona hoje na República? Nós estamos vendo aqui o desenho da República. Nosso governo hoje, o nosso sistema moderno ou pós-moderno, é fruto dos burgueses. A burguesia que combateu o sistema absolutista, as monarquias, e colocou um sistema que a gente hoje usa como república no Brasil. O que é a teoria do contrato social? O rei é o nosso funcionário e ele tem que agir de acordo com a vontade do povo e não a vontade dele. Não é legal? É óbvio que os burgueses defendiam esse pensamento liberal iluminista e não começaram a questionar o direito divino. Na visão absolutista, acreditava que era patrimonialista, ou seja, o Estado, toda a estrutura pertence a quem? Ao rei. O mundo moderno, iluminista, não.
Toda a estrutura pertence ao povo. É isso que a gente fala, pessoal, a escola não é do prefeito. O prefeito está lá eleito. O governador está lá eleito. Toda essa estrutura é nossa. É bem público. Res pública é a coisa pública. Né? E esse pensamento é trazido pelos iluministas. E que eles vão bater de frente com o pensamento do patrimonialismo. A monarquia defendia uma religião oficial. Todos os súditos deveriam seguir a religião do rei ou seriam perseguidos, ou tinham que se converter. Né? No caso do Brasil, muitos judeus fugiram para cá, né, devido à perseguição religiosa cristã. E o pensamento liberal defende a liberdade religiosa, né, desde que você respeite o outro, não é assim? Estado laico, estado de respeito. Pensamento único. Quem discordava era punido, né? Jogado na masmorra. E o pensamento liberal, deixa eu tirar minha carinha gigante daqui para não atrapalhar, né? Mas pregava o quê? O pensamento liberal prega a liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Liberdade de associação política, de discordar politicamente do rei, de fundar um partido político, de defender uma ideia diferente, tá entendendo? Isso tudo é pensamento liberal iluminista. As práticas absolutistas e as práticas do mercantilismo, eles defendiam o monopólio, lembra? E eles defendiam o mercado controlado pela monarquia. Então isso gerava diversos pedágios, dificultava o fluxo de pessoas e mercadoria. As mercadorias passavam pelo porto, pelas estradas, pagavam pedágio, pagavam impostos para o rei. Lembra que esses impostos sustentavam a igreja e a nobreza. Então isso dificultava muito a vida da burguesia comercial, como é que eles iam lucrar se o lucro todo ia para sustentar o luxo da nobreza. Então, tem o direito de ir e vir, que é uma liberdade do pensamento liberal. Só podiam comercializar com a permissão do rei ou seus conselheiros. E o pensamento liberal, principalmente do Adam Smith, defende o chamado livre mercado. Né? Eles vão dizer que existe uma coisa chamada mão invisível, e o preço só pode ser regulado pela liberdade de comércio. Né? O preço tem que ser regulado pela liberdade comercial e vai contra algo que sustenta o sistema econômico da monarquia absoluta, que é o monopólio. O pensamento liberal diz, não existe monopólio. Não é aquela coisa, vamos usar um exemplo muito claro. Quando eu era moleque aqui em Manaus, só tinha o CB, tinha o CO e tinha alguns outros supermercados. Se você mora numa cidade que só tem um supermercado, eles vão colocar o preço que eles quiserem, não é isso? Porque eles não têm concorrência. Agora, quando tem Carrefour, DB, tem uma porrada aí de supermercados, eles ficam aquele negócio. Se você achar um preço menor, vem aqui que a gente baixa o nosso mais ainda. Não é isso? Outro exemplo que eu vi recentemente, a gasolina cara no Brasil. Mas aí é um roubo, é outro assunto. Mas só para usar um exemplo. Tem interior do Amazonas que a gasolina é R$8. Por quê? Porque o prefeito é o dono do único posto de gasolina. Ele bota o preço que ele quiser. O povo precisa, não tem de onde trazer. Isso é chamado monopólio. Na verdade, é chamado de cartel dos postos de gasolina. É crime. E acontece muito aqui no Amazonas. Né? Então, pessoal, vocês percebem aqui que existe o pensamento absolutista e o pensamento liberal. Perfeito? E esse pensamento liberal que vai sustentar, e o povo vai pensar, caraca, mano, esse pensamento é muito top, e a gente vamos tentar derrubar esse sistema atrasado da nobreza, do clero, controlar, através do sistema absolutista, a vida do povo. Né? E aí as revoluções vão se basear nessa estrutura de pensamento. Qual é o exercício de vocês para essa semana? Vai dar um pouquinho de trabalho, mas eu quero que vocês pesquisem esses filósofos que eu coloquei aqui. Pesquisar os filósofos defensores do absolutismo e seus adversários iluministas abaixo relacionados, seguindo o seguinte modelo. Vocês vão pesquisar nome, Jean Bodin, nome Jean Bodin, nasceu no ano X, morreu no ano Y. Sua principal obra, né? O breve resumo. Exemplo, Nicolau Maquiavel, né? Escreveu O Príncipe. Nicolau Maquiavel acreditava, né, que a monarquia, né, tinha que ser forte, tinha que, né, que era melhor ser temido do que ser amado, que o monarca tinha que ser como um pai rígido. Aí você coloca uma frase. Coisa simples. Nome, data de nascimento, data da morte, os principais livros que eles escreveram, um pedacinho do resumo
do pensamento deles e uma frase legal deles, que vocês vão achar. Nós temos Jean Baudin, Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes e Jacques Bossuet como os defensores da monarquia absolutista, eles que defendiam. Eu coloquei os iluministas que vão bater neles, que principalmente é o John Locke, o pai do liberalismo político, Montesquieu, que era da nobreza, mas defendia, né, o pensamento mais moderno, Voltaire, Rousseau e Adam Smith. Beleza, galera? É isso daí. Fazendo esse trabalho, envia para o professor na data que eu vou marcar aí. Abração!